Nós estamos estudando Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, estamos enfatizando sobre a igreja e o que a igreja causa, o que a igreja provoca nas pessoas. Ninguém diante da igreja fica neutro. Ou ele ama ou ele odeia, mas a igreja sempre faz parte dos pensamentos das pessoas. Sempre que você encontra alguém, aqui no nosso contexto, tá? Sempre tem alguém que você encontra para pregar o Evangelho, para testemunhar de Jesus Cristo. Ela fala, minha tia, meu irmão, meu pai, minha mãe, ou meu filho, alguém frequenta uma igreja, não é assim? Então nós já estamos num contexto onde a proximidade pelo menos das igrejas, já é uma realidade para as pessoas. E a proximidade das igrejas, infelizmente, não quer dizer proximidade do Evangelho. É estranho falar isso, né? Mas nem todas as igrejas enfatizam ou explicam o Evangelho. Mas você tem a oportunidade de atrair pessoas a você mesmo, e claro, o objetivo não é a você mesmo, mas até a Jesus Cristo. Então a igreja, ela provoca, ela causa uma repulsa, ou seja, pessoas odeiam a igreja, mas às vezes, e muitas vezes, tem sido a nossa experiência aqui, de quase todos nós, que a igreja também atrai pessoas. E nós precisamos aproveitar essa atração que as pessoas têm ainda pelos crentes em Cristo Jesus. E sempre que você vive o Evangelho autêntico, verdadeiro, a tendência é as pessoas ficarem atraídas positivamente para você e para o Evangelho. Mas a igreja também causa ou provoca oportunismo. Tem muitos sabichões aí no meio das igrejas, rodeando as igrejas, dentro das igrejas, para conseguir algum benefício através da igreja. E nós estamos estudando agora que a igreja provoca reflexão, pensamento e transformação de vida. Então você que está aqui paradinho aí, sentado, você está pensando em como que essas coisas têm a ver com o meu dia a dia, minha correria, minhas perturbações, minhas dores de cabeça que eu tenho durante a semana, com aquilo que nós estudamos na Bíblia. Então a palavra de Deus, ela tem respostas para você, tem provocações e tem um incentivo à reflexão, a você ficar matutando, pensando nessas coisas tão profundas. E você sabe que transformando a mente de alguém, você transforma o comportamento dessa pessoa. Ao pensar muito na Bíblia, nas coisas espirituais, você tem uma grande possibilidade de transformar também seu comportamento, a sua família, suas decisões, seus projetos e, por que não dizer, até muda o seu temperamento, né? A palavra de Deus, ela tem esse poder transformador. E nós estamos vendo sobre Filipe obedecendo ao chamado do Espírito Santo para ir conversar com um etíope que estava numa carruagem de caminho para a terra dele, para a Etiópia. A Etiópia que a Bíblia menciona não é a mesma Etiópia que você conhece na geografia, tá bom? A Etiópia que você conhece é um país da África, mais ao sul, mais abaixo do que realmente é a referência bíblica. A referência bíblica da Etiópia é ao norte do Egito. Então era um caminho ali de 11 dias, de carruagem poderia ser uns 8 dias mais ou menos. Então ele estava ali naquela carroça, voltando de Jerusalém para a terra dele e matutando, pensando, refletindo em algumas coisas. Então eu estou convidando você para refletir em alguns assuntos. Eu falei
ou falamos aqui no estudo, reflita sobre obediência. Essa é a primeira coisa que você, dentro do texto, precisa refletir, porque o anjo do Senhor, ou um anjo do Senhor, ele fala para Filipe: dispõe-te e vai para o deserto. E ele vai para a faixa de Gaza, ele vai para aquele lugar mais deserto naquela época, né? Então, ele se dispôs, ele obedeceu. Reflita nisso, que Deus está pedindo para você, obedeça. Pense seriamente em obedecer a Deus. Reflita também sobre o que você lê. Aquele etíope estava lendo Isaías 53, não havia numeração, né? Hoje nós estamos falando que ele estava lendo Isaías 53 e pensando sobre os acontecimentos ou as profecias. Então o profeta estava falando de alguém que estava sofrendo, e o etíope estava meditando naquilo, refletindo naquilo e pensando: ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outra pessoa? Reflita no que você lê. Reflita também sobre ousadia versus timidez. Todos nós somos ousados e todos nós somos tímidos, depende do assunto, não é assim? E Deus está dizendo para nós que nós temos que ser ousados na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é tão complicada, tão difícil quanto nós pensamos, tá bom? Você pode chegar para as pessoas e perguntar para elas: alguém já mostrou na Bíblia sobre como chegar ao céu? E aí, se a pessoa se interessa ou se não interessa também, você pode começar a falar para ela: eu tenho 2 más notícias e 2 boas notícias. Quais são as 2 más notícias? O pecado é a morte. Você é um pecador e o pecado leva à morte. Aí você usa o texto, né? Você é um pecador, qual texto você usa? Romanos 3, 23. E você usa uma ilustração, qual é? Da pedra. Quem não está sabendo o que a gente está falando, pega lá no YouTube esse estudo aí, e aí você vai treinando, tá? Porque aqui nós já tivemos treino de pessoas pregando o Evangelho. E o pecado leva à morte. Qual o texto que você usaria? Romanos 6, 23. E qual a ilustração que você usaria? Salário. O salário do pecado é a morte. Mas você tem também 2 boas notícias para a pessoa. A primeira notícia boa que você tem, qual é? Jesus morreu por você. Qual o texto que você usa? Romanos 5:8. Ele deu a vida pelos pecadores. Qual a ilustração que você usa? A do câncer, né, de substituir as células cancerígenas e um morrendo no lugar do outro. Qual outra boa notícia que tem? Você, Isso, você pode ser salvo pela fé. E aí qual é o texto? Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, não vem de obras. E você pode usar também uma ilustração. Qual a ilustração que você pode usar? Da cadeira. O que segura você não é propriamente a sua fé, mas a consistência daquela cadeira. Assim, não é o tamanho da fé que você tem em Jesus, mas a própria pessoa do Senhor Jesus. E aí você pode encerrar a conversa, tudo isso aí é 5 minutos, hein? Você pode encerrar a conversa fazendo uma pergunta para ela. Qual a pergunta? O que está te impedindo de aceitar Jesus como Salvador? Aí talvez eu fale: nada. Então é agora, vamos orar. Ou então, se ela coloca obstáculos, você vai vencer esses obstáculos com ela, dizendo: a decisão que você faz é entre você e Deus, mais ninguém.
Tá bom, meus irmãos? Então nós temos a grande oportunidade aí de sair da timidez e ir para a ousadia. E é uma experiência muito boa e eu estou muito contente que alguns já estão falando, olha, tenho tido essas oportunidades, está usando as oportunidades. Então, saia aí da sua, como dizem, né, da sua zona de conforto, encontre pessoas e fale do Senhor Jesus. Reflita também sobre as coisas espirituais, é isso que vocês estão fazendo agora. Não é todo dia que você está falando de coisas espirituais. Você está falando sempre dos seus negócios, dos seus estudos, dos boletos para pagar, de buscar aqueles que estão devendo para você. Então você está sempre lidando com essas coisas, mas aqui você tem essa oportunidade de refletir sobre as coisas espirituais. Vamos ler o versículo 31, nós estamos em Atos capítulo 8, tá bom? Versículo 31, alguém pode ler? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Porque a pergunta que foi feita por Filipe perguntou para aquele homem que estava ali na carroça, ele estava andando ao lado, né? Se aproximou e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Como é que eu vou entender? Não tem ninguém para explicar. Agora, ele veio do Centro de Educação Espiritual, que é Jerusalém. Ele estava lá numa festa. Os fariseus tinham as barraquinhas do conhecimento para responder às dúvidas das pessoas. Se aquilo estava preocupando a mente dele, eu não sei se na ida estava preocupando, na volta está. Se aquilo estava preocupando a mente dele, era só perguntar. E talvez ele tenha feito isso. Mas você acha que um judeu, fariseu, doutor da lei, que ama o judaísmo e odeia a Jesus Cristo, você acha que ele ia falar que esse texto está falando do Salvador Jesus? Não, de jeito nenhum, ele não ia falar isso. E aquele homem, ainda refletindo sobre o assunto, ele ainda tem dúvidas. Para quem está em dúvida com a dúvida dele, qual era realmente a dúvida dele? É que o texto dizia, ou diz, né, que por suas chagas fomos sarados. O castigo que caiu sobre ele nos traz a paz. E ele foi para o matadouro. Quem? Ele quem? Parece que esse texto está falando que tem alguém que morreu por mim. Mas quem é? E aquele homem meditando nessas coisas sem saber o que era, ele tem essa preocupação. Filipe, dirigido pelo Espírito Santo, chega para ele. Ele já sabia a resposta, mas é bom perguntar. Você está entendendo o que você está lendo? E ele fala: não. Se ninguém me explicar, e parece que ninguém explicou para ele até o momento, ele não iria entender. Mas aí parece que Filipe entendia das coisas, né? Então aquele etíope fala: sobe aí na carroça. E aí, quem sabe, Filipe poderia explicar para ele. Meus irmãos, nós precisamos pensar nos assuntos espirituais para quando nós formos acionados, nós tenhamos condições de ajudar as pessoas. E você acha que você não vai ser acionado? Você acha que as pessoas não têm dúvidas? E não se engane. Elas têm dúvidas que você pensa, não tem nada a ver com assunto espiritual. Vai cair em assuntos espirituais sem a menor dúvida, tá bom? Todo problema do ser humano é espiritual. Não, às vezes é problema de saúde. Problema de saúde é espiritual. Não estou dizendo que as pessoas estão em pecado porque estão doentes, mas a entrada do pecado no mundo trouxe doenças. As pessoas não sabem explicar, eu também não sei, mas elas não têm nem ideia.
Elas não sabem explicar por que uma pessoa boa, que só faz o bem para os outros, pega uma doença cruel, destruidora, e faz aquela pessoa sofrer miseravelmente e todos os queridos em volta dela sofrendo junto com ela. As pessoas querem uma resposta para isso. As pessoas querem uma resposta porque pessoas boas, no conceito delas, né? Porque pessoas boas sofrem tanto? Porque pessoas más se safam de tantos aborrecimentos da vida? Elas não sabem explicar isso. E finalmente elas não sabem explicar porque pessoas morrem. Isso aí são assuntos espirituais. Para elas não é assunto espiritual ainda. Mas quando elas entram em contato com você faz elas compreenderem que todos esses assuntos estão ligados à queda do homem, à entrada do pecado no mundo. E aí você tem duas más notícias para elas, mas você tem duas ótimas notícias para elas. O assunto começa a virar assunto espiritual na mente dessas pessoas. Mas só se elas se encontrarem com você. Porque se elas se encontrarem com outras pessoas, elas não vão ter essas respostas. Então você precisa estar disposto a tornar assuntos comuns em assuntos espirituais. O crente complica tudo, então, é isso? Mais ou menos. O crente dá uma dimensão na vida dos incrédulos que jamais eles pensavam que tivesse essa dimensão. Eles não achavam que a vida era tão espiritual quanto nós estamos fazendo com que elas compreendam que é. Agora, se você não tem nada de espiritual na sua vida, você não consegue transformar assuntos do dia a dia em coisas espirituais. Concorda com isso? Então você precisa ter uma mente espiritual, uma mente de Cristo, para você conseguir olhar os assuntos como assunto espiritual. Aí você faz igual aquele homem que alguém sentou do lado no banco dele, né, no ônibus, e ele falou assim: tá um calor, não tá? Tá muito calor. Imagina no inferno. Transformou um assunto comum em assunto espiritual. Filipe, ele já conseguiu a atenção do etíope. Versículo 32, depois que ele sobe na carroça, né? Versículo 32, alguém pode ler? Ora, a passagem da Escritura que eu estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Essa foi a passagem, Isaías 53, o seu versículo deve ser 6 ou 7, né? E esse é o texto que estava deixando o etíope doido, né? Danilo, você quer sentar com a sua namorada? Senta do lado dessa moça linda aqui, ó. Vem aqui na minha frente. Fica à vontade. Esse é o texto. Foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Ele quem? Ele quem? Então, há muitos religiosos que leem a Bíblia, mas eles não sabem o significado das passagens. E a gente tem uma matéria, uma disciplina, um conhecimento chamado hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação das Escrituras. E aí nós temos vários truques para entender um texto.
Leia o versículo anterior, leia o versículo posterior, conheça o livro, o autor, qual é a ênfase. Mas isso é muito complicado, né? Para as pessoas saberem. Elas precisam de resposta de alguém que já sabe, você sabe. E a pergunta é, de quem o profeta Isaías está falando? Quem foi levado como ovelha? Ele sabe que não é uma ovelha. Ele já sabia que ovelhas eram oferecidas ao matadouro, mas aqui está dizendo como ovelha. Então, uma pessoa foi tratada como um sacrifício. E ele começa a pensar, mas Israel não existe sacrifício humano em Israel. Embora eu não seja um judeu, ele era etíope, eu sei que Israel não permite isso, inclusive Deus condena isso. Eu soube que Abraão levou seu filho para chegar nos finalmente de sacrificá-lo, mas não sacrificou, porque Deus mandou um cordeiro no lugar dele. Então sempre morre um cordeiro, isso eu sei. Mas agora está dizendo que uma pessoa toma o lugar de um cordeiro. Como ovelha é levada ao matador, como cordeiro, mudo perante o tosqueador. Então, alguém morre sem abrir a boca. O que é isso? Será que eu estou confiando no cordeiro errado? Será que tem um cordeiro melhor, especial, que não seja os cordeirinhos que tem nas festas onde eu vou anualmente, pelo menos? Isso é de deixar qualquer um doido, né? Porque isso tem a ver com vida espiritual, tem a ver com o destino da minha alma. Eu quero saber se tem uma verdade além dessa do cordeirinho normal. Eu quero saber. Aí o texto continua, versículo 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Por favor, me explica quem é esse, porque nenhum fariseu me explica isso. Tem uma pessoa aqui, não tem dúvida, porque um cordeiro não está reivindicando justiça nenhuma, mas alguém está sendo privado, alguém está sendo tolhido, alguém estão impedindo que a justiça chegue até essa pessoa. E essa pessoa morreu, porque da terra sua vida é tirada. Quem pode descrever a geração? Ou seja, eu sou uma geração, eu estou tentando falar com as palavras do etíope, tá? Eu sou uma geração que posso descrever, mas eu não consigo descrever isso. Eu preciso entender. Alguém, por favor, me explique. Meus irmãos, tem vários etíopes por aí. Vários etíopes. Você precisa acompanhar as carroças. Você precisa ficar do lado das carroças. Porque as pessoas estão andando, estão com dúvidas, mas elas precisam de alguém do lado. Quando elas perceberem que tem alguém do lado, você sabe o que elas vão fazer, né? O que elas vão fazer? Elas vão convidar. Entra na carroça. Entra na minha casa. Me explica melhor isso. Então, não perca a oportunidade dizendo, vai na minha igreja que o pastor explica. Tem um monte de missionário lá, tem um monte de... Eles vão explicar para você. Não! É você que está do lado das pessoas. As pessoas precisam de respostas e você pode dar respostas para elas. Crie oportunidades. Aproveite as oportunidades. Não desperdice as oportunidades. Versículo 34. Respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta, de si mesmo ou algum outro? Será que o profeta Isaías morreu
como uma ovelha e se tornou Salvador e eu não estou sabendo disso? Eu deveria estar crendo em Isaías como o meu Salvador? Será que ele morreu? Foi ele que morreu e não me explicaram isso? Será que eu ainda preciso providenciar cordeiros para morrer por mim? Ou ainda está falando de um terceiro cordeiro que eu não estou sabendo? Perguntas que você fala, mas é tão ingênuo, tão inocente, ele não sabe nada. Pois é, ele não sabe nada, ele precisa de você. As pessoas precisam de você. Elas precisam de alguém que explique para elas o caminho da salvação. Eu estou dando esmolas, eu estou fazendo novenas, eu nem sei o que é novena, mas estou usando a palavra aqui. Vocês sabem, né? Alguns sabem. Vocês que são... 9 dias. Ah? Não, 9 dias. Tá brincando que novena tem a ver com 9? Tem a Eu ver. não sabia. Você sabia, Jonas, disso? São 9 semanas, né? 9 semanas? 9 semanas, 9 dias, tudo 9. Olha lá. Achava que seria uma outra forma de falar novela. Eu estou fazendo novena, eu estou dando dos meus bens para os pobres, eu estou me confessando os meus pecados, uma vez por ano, não sei. Eu estou tomando a Eucaristia. Então, e aí? Quer dizer que eu não sou salvo ainda? Eu preciso saber dessas coisas. É um cordeiro animal? É o cordeiro Isaías? Ou tem um terceiro cordeiro? Disso depende a minha salvação. Eu estou voltando para a Etiópia com essas dúvidas. Eu fui no centro educacional de salvação. E estou vindo sem salvação. Voltando. Tem muita gente assim. Elas estão esperando você para falar das 2 más notícias e das 2 boas notícias. Tão difícil assim? Mas eu tenho tanta vergonha. Por causa da sua vergonha, pessoas vão para o inferno. Não é possível a gente se acomodar com essa ideia. Nós precisamos sair do nosso lugar, ficar do lado das carroças e perguntar se as pessoas estão compreendendo. Elas vão nos convidar para entrar na carroça delas e nós vamos explicar para elas. Pessoas estão refletindo sobre a vida de modo geral. Você vai explicar para elas que aquilo que elas estão refletindo sobre a vida comum de modo geral é muito mais sério do que elas pensam. É um assunto espiritual. Você vai transformar os assuntos triviais, comuns, em assuntos profundos e espirituais. O crente não joga a conversa fora. O crente sempre aproveita a viagem. Ele não perde viagem. Ele aproveita tudo. Ele aproveita o churrasco que ele está com as pessoas. Ele aproveita a fila. Ele aproveita os passeios. Ele aproveita os bate-papos. Ele sempre aproveita. Porque você nunca sabe quando você vai encontrar aquela pessoa. Provavelmente nunca mais, em alguns casos. Mas pelo menos no céu você poderia encontrar aquela pessoa. E se não for você que vai colher esse fruto, você vai plantar uma semente bem enraizada ali, que pode se enraizar, para que outra pessoa colha aquele fruto. Pense seriamente nisso, irmãos. Porque se fosse você, você gostaria que alguém falasse. Então pensem nisso. Aquele eunuco nunca mais encontraria Filipe. É a chance, é o timing, é o momento, é você e ele. Durante a semana não existe púlpito, existe só você e os seus amigos e seus familiares. Então reflita sobre essas coisas espirituais. Reflita seriamente sobre o estudo da palavra de Deus. Versículo 35. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Bom,
eu disse para os irmãos para refletirem seriamente no estudo das Escrituras. O que tem a ver isso que eu falei com o versículo? E aí? Ele conhecia a Escritura, então ele podia falar com autoridade. Ele conhecia as Escrituras. Como nós sabemos que ele conhecia as Escrituras? Porque ele começa por essa passagem, Isaías 53, e ele faz o quê? Ele anuncia Jesus. Então, de Isaías 53 até Jesus, ou até ele veio antes também, explicando outras coisas, até chegar em Jesus tinha bastante contexto aí. Se você tem tempo, beleza. Se você não tem, só fala aquelas duas notícias ruins, as duas boas, encerra com aquela pergunta, mostra aqueles textos, faz aquilo que você pode, não faça aquilo que você não pode, mas aquilo que está à sua disposição, faça. Mas ele teve a oportunidade de dar um estudo bíblico para ele naquela carroça, e foi explicando das coisas, foi explicando dos cordeiros, foi explicando de Isaías, que Isaías ele não era o Messias Salvador, ele era apenas um anunciador. Isaías às vezes ficava até frustrado, porque ele perguntou quem deu crédito à nossa pregação. O etíope está dando crédito, mas nem todos deram crédito, nem todos estão pensando nesses assuntos. E Filipe foi explicando para ele. Reflita, irmão, sobre estudar a Bíblia. Não precisa virar um grande teólogo, tá bom? O mundo espiritual da evangelização, ele vive melhor sem os teólogos. Ele vive melhor com as pessoas comuns. As pessoas comuns, elas podem evangelizar muito mais do que os teólogos. Então é a sua grande oportunidade de ser bênção nesse mundo. Sabendo o básico. Tem muito mais coisas para aprender, mas vai com aquilo que você sabe. E aquilo que você sabe é suficiente para tirar uma pessoa do caminho do inferno para o céu. Tem teólogos que tiram as pessoas do caminho para o céu para o inferno. Mas você tem essa grande oportunidade de testemunhar da sua fé. Como que aconteceu com você? Como que alguém pode aceitar a salvação em Jesus Cristo? Não promete que as pessoas vão ser curadas da depressão. Não prometa que as pessoas vão agora ter abundância de dinheiro, vão conseguir fazer grandes investimentos. Não prometa isso. Mas prometa para as pessoas que se elas crerem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas passam da morte para a vida. Prometa isso para as pessoas, porque isso daí está garantido. Não se complique prometendo coisas que você não pode cumprir. Não fica prometendo, vai na minha igreja que você vai adorar. Não prometa isso para as pessoas, mas prometa aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Reflita sobre estudar a Bíblia. Agora reflita sobre o batismo. Esse é um assunto que crentes e não crentes precisam refletir. Crentes e frequentadores de igreja precisam refletir sobre esse assunto, batismo. Batismo é um assunto muito importante. Eu não vou dizer que ele é mais importante do que a pregação do Evangelho, porque ele está junto com a pregação do Evangelho. Tá bom? Eu não vou dizer que o botão é mais importante do que a camisa. Eu não vou dizer isso. Qual que é mais importante? A camisa ou o botão? Os botões. Eles andam juntos. Eles andam juntos. Então, salvação e batismo andam junto. É um testemunho completo da salvação, o batismo. Então, versículo 36... Vamos refletir sobre o batismo. 36. Indo eles caminhando,
chegaram ao pé de alguma árvore, e disse o eunuco: eis aqui água, e impede que ele seja batizado? Agora, como que ele sabe de batismo, né? Bom, tem algumas coisas interessantes. Ele não é judeu, tá? Ele não é judeu. Logo, se ele quisesse entrar para a religião dos judeus, ele teria que passar pelo batismo das águas. Então, uma pessoa que quisesse se aproximar da religião dos judeus e abraçar a religião dos judeus, ele teria que ser batizado. Aí, nesse caso, ele já é um temente a Deus. Mas se ele quisesse ir um passo além, ele deveria ser um prosélito. Prosélito quer dizer achegado, próximo. Se ele quisesse chegar mais próximo à religião dos judeus, ele tinha que ser um prosélito. Porém, para ser um prosélito, teria que abraçar outras coisas além do batismo e ser um temente a Deus. Ele tinha que ser circuncidado. Aqui a gente já tem um problema sério, seríssimo, problema anatômico sério. Qual é o problema? Ele é eunuco, ele é castrado, então ele não poderia ser circuncidado. E por ser aleijado, ele não poderia entrar no templo de adoração dos judeus, era proibido. Então esse homem, ele não poderia jamais ser um prosélito. E o passo seguinte não daria para ele mesmo, que é ser um judeu de nascimento. Ele não é judeu de nascimento, então ele não consegue chegar tão próximo à religião dos judeus. Mas ele já conhece batismo, porque os judeus pregavam o batismo. Mas agora ele conhece batismo de uma outra perspectiva. Porque lembram o versículo 35, começando por essa passagem da Escritura, Isaías 53, anunciou-lhe quem? Jesus. E Jesus ensinava o batismo. E quando Jesus termina o ministério dele, ele fala para todos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Façam das pessoas discípulos de Cristo, seguirem a Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então esse homem está com uma versão mais completa, que é a versão cristã do batismo. É crer em Jesus. Ele já creu em Jesus? Já creu em Jesus. Ele não precisa se preocupar com impureza, com mutilação, não poder entrar só até uma parte do templo, não poder adentrar ao templo. Ele não tem mais essa preocupação, porque em Cristo Jesus todos nós somos iguais, homens, mulheres, escravos, livres, eunucos. Então não existe essa diferença. Então está tudo jóia para esse homem. É tudo que ele gostaria de receber. Essa acolhida, essa aceitação. Ele compreende o Evangelho, ele compreende sobre o batismo, porque Filipe explicou para ele. E agora ele fala: tem uma água aqui, o que me impede de eu ser batizado? Interessante, né? Agora é a pessoa evangelizada perguntando. Lembra que no final de um estudo de evangelização você pergunta: o que te impede de aceitar Jesus? Mas agora essa pessoa: o que me impede de ser batizado? Você perguntou o que me impede. Nada me impede. Agora eu pergunto para você: o que me impede de eu ser crente, batizado? E o que o Filipe responde? Versículo 37. E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Filipe responde para ele. Ele não responde rápido.
Ele não responde, não, nada te impede, vamos lá, vamos ser batizado. Não. Ele fala para ele que pode, é lícito, está completamente certo você ser batizado. Se você crê de todo o coração. Porque mesmo que você pregue o evangelho, as pessoas podem pronunciar com a sua boca que elas creem, mas no coração elas não creram. Então aí fica com a pessoa e Deus. Porque teve alguém que foi batizado, que foi o Simão, lembra? Simão mágico? Também foi batizado, mas não creu. E Filipe pergunta se você crê de todo o coração. E aí ele dá a declaração de fé dele. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ah, que libertação, né, irmãos? Ele está falando dele ou de outro? Era a dúvida dele. Agora ele já não tem dúvida nenhuma. É o Filho de Deus, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele, é o meu Cordeiro. Nada me impede. Aí versículo 38, alguém pode ler? Então mandou para a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Filipe o batiza. Então ninguém se batiza, tá bom? Não existe isso, alguém se batizar. Ah, eu criei, agora eu vou dar um mergulho. Eu me batizo em nome do Pai. Não existe isso. Para que haja um batismo precisa ter um pedido. Eu sei que alguns têm, pastores e líderes têm a prática. Você não quer ser batizado? Não. Não. Se você creu, essa é uma necessidade sua. Você pede o batismo. A outra coisa, alguém te batiza. Um crente em Cristo Jesus te batiza. Porque você aceita ser levantado da água. E o batismo sempre é acompanhado de testemunho e testemunha. Testemunho. Jesus Cristo é o meu único Salvador. E testemunha, alguém está presenciando. De preferência, alguém. De preferência, plural. No caso aqui não, né? Só o Filipe estava bom, já era uma testemunha do batismo. Então você testemunha da sua fé e você tem testemunhas ao seu redor e você pede para acontecer isso. E o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Esse homem está cheio de dúvidas, agora ele está cheio de júbilo, cheio de alegria. Então veja que Deus convida Filipe para obedecer, versículo 26, foi um convite, ele obedeceu. Agora que ele cumpriu a missão, não precisa convite nenhum, o Espírito Santo o arranca de lá, o arrebata de lá. Houve uma transposição, um teletransporte. Jornada nas Estrelas, Star Trek, alguém assistia isso aí? Então, o Espírito Santo tira Filipe dali. E o eunuco, ele não fica assustado com isso. Ele não fica assustado, porque ele sabe que é obra de Deus, o mesmo Deus que acaba de salvá-lo. E ele segue o caminho cheio de júbilo. Meus irmãos, quantas pessoas vocês podem tirar da miséria espiritual e essas pessoas ficarem cheias de júbilo? Experimenta um dia fazer isso. Você vai ver que a alegria que dá no seu coração também, de testemunhar para alguém. Se a pessoa for salva, você fica muito alegre. Se ela não for salva, você fica muito alegre também, porque você saiu da timidez para a ousadia e fez aquilo que Deus quer, pregar o Evangelho. E o versículo 40. Mas Filipe foi visto outra vez em Azor, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O homem não parava. Ele cuidava das cestas das viúvas, ele pregava o Evangelho,
E esse sucesso que ele teve na evangelização com o etíope não o paralisou também. Ele falou, ganhei o dia, parei. Tá ótimo, posso ficar uns 3 meses sem evangelizar. Não, ele se achou na outra estrada ali e ele evangelizando todas as cidades até chegar em Cesareia. O homem era uma máquina de testemunhar do Senhor. Que bênção que é isso. E eu encerro aqui falando de algo prático, não bíblico, mas prático, tá? Sobre batismo. O mundo cresceu, o mundo deu voltas, o mundo estufou de evangélicos, de urubus na árvore dos evangélicos. Então as coisas mudaram um pouquinho, e aí o que eu vou falar parece que não é bíblico, tá? E provavelmente não seja bíblico mesmo o que eu vou falar, mas são práticas que nós precisamos manter por causa do contexto. Então vocês vão entender o que eu estou tentando explicar, tá? Quando Filipe pediu o batismo, havia 3 grupos religiosos: os judeus, os cristãos e os pagãos. Tinha um outro lá que eram os gnósticos, mas esse não vem ao caso, tá? São os pagãos. E só havia 3 grupos. Quando uma pessoa falava que era um cristão, ela perdia muitos privilégios na vida dela. Então, se uma pessoa chegasse a falar, eu sou um cristão, pode saber que ele era um cristão mesmo, que ele tinha muito a perder. Não tinha muitas perguntas para fazer para alguém que se dizia cristão, porque era muito claro: se você não é judeu, você é cristão, é um pagão. E ele sabia muito bem a decisão que ele estava tomando. O tempo passou, o mundo girou, chegamos aqui no Brasil. Só no Brasil calcula-se que há mais de 3.000 grupos religiosos. 3.000. Não são 3, são 3.000. Quando alguém hoje se converte, você tem que perguntar para ele se ele creu em Deus. Qual Deus que você creu? Mas eu creio em Jesus também. Qual Jesus você creu? E quando ele diz que creu, você tem que perguntar no que você creu, ou em quem você creu. Há muitas perguntas para fazer hoje em dia para alguém que diz que creu. Não seria a primeira pessoa que diz que creu em Jesus, mas ela não entendeu nada do Evangelho. Então, o que as igrejas hoje fazem? As igrejas não aceitam fazer o batismo na hora. Agora eu vou dizer, é totalmente bíblico. Se você prega o Evangelho e alguém creu e a pessoa fala, eu gostaria de ser batizado, você não precisa nem falar com o pastor, você poderia batizar aquela pessoa. Isso é bíblico. Agora, não é recomendável. Mesmo bíblico, não é recomendável. Por causa dessas coisas. Há outras coisas que existem hoje em dia, por exemplo, hall de membros, uma lista de membros de igreja. Isso não é bíblico. Nossa igreja tem, mas isso não tem na Bíblia. Mas uma necessidade acabou acontecendo, surgindo. Então, as pessoas que estão numa igreja, elas precisam saber e serem cobradas do que elas creem. Elas têm que ter um comportamento que dê autoridade para a igreja de acolhê-las e de expulsá-las também. Porque tem algumas pessoas que elas envergonham o Evangelho e elas são expulsas. Agora, se ele é um frequentador de igreja, você vai expulsar um frequentador? Só se você falar, não vem mais aqui. Mas não é isso. As igrejas hoje, elas têm membresia. As igrejas têm CNPJ. As igrejas têm alvará de funcionamento. Tudo é complicado, irmãos. Mas a vida se complicou muito em muitos aspectos. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos é: alguém convertido na hora poderia ser batizado? Claro que sim, mas não é recomendado. Então, uma pessoa que chega, agora estou falando da nossa igreja,
e Deus vai julgar se tiver alguma coisa errada, tá bom? Uma pessoa que chega na nossa igreja e conhece a Jesus Cristo e quer ser batizada, ela pede para ser batizada. A gente não manda e não convida ninguém para ser batizado. A pessoa pede. Quando a pessoa pede, a gente diz, olha, você topa pegar algumas semanas de algumas explicações para você saber como que é o mundo evangélico, como é a nossa igreja, como é a membresia, rol de membros, essas coisas burocráticas, complicadas que não precisava ter, mas tem. Eu não estou dizendo para tirar isso, estou só dizendo que o mundo ele se complicou muito. Então a pessoa aceita e a gente faz o processo. No nosso mundo hoje evangélico, quase sempre batismo está associado com membresia de igreja. A gente não batiza pessoas simplesmente, batiza pessoas para se tornarem membros de uma igreja, com responsabilidades, com testemunho e tudo mais. É por isso que nós fazemos isso, tá bom? Gostaria que vocês entendessem que às vezes a nossa igreja, estou falando das outras, a nossa igreja parece que não está andando junto exatamente com o que a Bíblia diz. E é verdade, você tem razão nisso. Mas eu estou tentando explicar para vocês como que é o nosso mundo evangélico hoje, tá bom? Então, se as pessoas aceitam isso, ótimo. Batizar, a gente coloca qualquer pessoa dentro da água e tira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas e depois dessa pessoa? Tem igrejas que aceitam batizar várias vezes alguém. A gente não quer fazer isso. Ou você creu ou você não creu, né? Tá bom? Eu queria explicar isso porque é importante. Nós sempre temos pessoas frequentando a igreja. A nossa igreja batiza pessoas novamente? Sim, vamos dizer sim. Por exemplo, se alguém foi batizado quando era bebezinho, nossa igreja não reconhece isso. Então uma pessoa, ela precisa crer. O bebezinho não pode fazer isso. Então nós não batizamos bebezinhos. E se alguém foi batizado bebezinho e quer se tornar membro da igreja, tem que ser batizado. É nosso pedido. Se alguém vem de uma igreja, se alguém foi batizado depois de adulto, mas foi um batismo que a nossa igreja não pratica. Por exemplo, nossa igreja pratica batismo por imersão, que é mergulhar na água e tirar. Se alguém vem de uma igreja que crê em Cristo Jesus como Salvador, mas o batismo é por aspersão, só joga água na cabeça. Então, a nossa denominação não, tá? Mas a nossa igreja aceita. Caso a pessoa queira se batizar por imersão, então tudo bem, a gente batiza, mas a gente não exige isso, tá bom? Mas se uma pessoa vem de uma igreja evangélica unicista, a gente aceita o batismo de lá? Não, a gente não aceita. Porque ela vem de uma igreja unicista. O que é unicista? Não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza só em nome de Jesus. Então tem igrejas que só batizam em nome de Jesus, porque elas falam, Pai não é nome e o Espírito não é nome. Jesus é nome. Então é em nome de Jesus. Nós não aceitamos isso, tá bom? Está errado. Porque Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma pessoa deixou de ser membro da nossa igreja por causa disso. Que eu falei, sendo assim, você tem que batizar novamente. Interessante que da igreja onde ela era, depois a igreja mudou. Agora a igreja é trinitariana. Ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então alguma coisa estava errada, né? Faltou alguma coisa, será? Se uma pessoa tem vícios, ela pode ser batizada? Pode, mas assim que sair da água já é disciplinada. Então é melhor esperar um pouquinho, né? A gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saiu, é membro da igreja, está disciplinado já. Então, se você vai carregar um vício, é melhor você não se batizar, porque você faz um momento batismo tão alegre, depois no primeiro culto de ceia você não pode tomar.
Pessoas que não são batizadas podem tomar ceia? Isso é com você. Uma pessoa que não é crente em Cristo Jesus pode tomar ceia? Isso é com você. Os que servem a ceia na nossa igreja são orientados a não desviar de ninguém. A pessoa é que rejeita não pegar. Agora eu digo, se uma pessoa não é crente, ela não tomou ceia, ela tomou um suco e um pãozinho, não fez nada, ela não tem comunhão. Se uma pessoa não é batizada e toma ceia, ela é crente, tá? Porque o batismo não salva. Se uma pessoa não é batizada e toma ceia, isso é com ela. Ela diz, mas eu sou crente em Cristo Jesus. Agora eu faço uma pergunta. Se você está obedecendo a ordem de Jesus de tomar a ceia, por que você está desobedecendo a ordem de Jesus de ser batizado? Então eu diria que também você está tomando a ceia de modo errado. Você deveria fazer as duas coisas que o Senhor Jesus deixou como ordenança da igreja. Quais são as duas? Ser batizado, tomar a ceia do Senhor, né? Então não tome a ceia do Senhor sem ser batizado. Agora, por quanto tempo que uma pessoa ficaria sem ser batizada? Eu não entendo isso. Porque se você já creu em Cristo Jesus, já assumiu o compromisso diante de outras pessoas que você é um seguidor de Jesus, por que você não é batizado? Porque eu não gosto dessa igreja. Então vai para outra igreja. Seja batizado numa igreja onde você pode ser um crente pleno. Porque um crente não batizado, ele não é pleno. Ele vai para o céu, tá bom? Mas ele está faltando na vida dele o testemunho. Olha que texto maravilhoso que nós estudamos. Uma pessoa que tinha muito mais do que você a perder, e ele mesmo falou, aqui tem água, não posso ser batizado? Vou batizar. Isso é com cada um, mas eu faço bem em dar as explicações. Deus os abençoe, tá bom? Entrei nessa prática, esse assunto mais eclesiástico, mais burocrático, por causa da exigência, tá? Do assunto. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo testemunho. Pedimos a Deus que o Senhor nos tire da timidez para a ousadia, que testemunhemos para pessoas, que vejamos também pessoas sendo salvas por Cristo e que pessoas sejam batizadas para o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.